Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal e é um prazer receber você aqui. Pessoal, para esse vídeo nós vamos falar sobre o código de erro E1 e E2 para os modelos Plus, Eco Plus e Eco Power. E aqui tem a descrição, ó, falha no sensor de temperatura ambiente. Tá? Então vamos falar um pouco sobre esse erro aqui. Então pessoal, quando o manual fala sensor de temperatura ambiente, esse sensor, na realidade, é aquele sensor que fica na evaporadora, ali na parte frontal. Quando você levanta aquela tampa branca daquela parte interna que fica dentro do ambiente, você vai ver que tem um sensor preso bem ali na frente. Aquele sensor é ele que está pegando o sinal ali da temperatura ambiente e enviando para a placa. Tá? Então, se esse sensor estiver descalibrado ou aberto, ou seja, não passar nenhuma corrente ou estiver em curto-circuito, então ele vai dar esse erro e não vai funcionar. Tá? Ele vai ficar dando esse erro aí, porque ele precisa desse sensor para poder fazer os cálculos, para mandar o sinal correto, para que a placa possa ligar o compressor e fazer o equipamento funcionar de forma adequada. Então ele precisa desse sensor, tá ok? Sem sensor é como se o equipamento ficasse cego, sem referência. Então, quando dá o erro é porque esse sensor deu problema. Então o que você precisa fazer? Você tem que chegar, tirar esse sensor da placa e fazer as medições. Geralmente no manual da placa tem a medida desse sensor. Alguns são de 15 kΩ, outros são de 10, outros são de 5, então você vai ter que ver qual que é aí no manual elétrico dessa placa para ver qual que é o que vem de fábrica, que está recomendando para esse sensor que é o recomendado pelo fabricante. Vamos imaginar que ele seja de 10 kΩ, tá? Então é só você fazer a medição e você vai ter que encontrar esse valor. Lembrando que os 10 kΩ, geralmente ele é calibrado para dar esse valor a temperatura de 25 graus Celsius aproximadamente. Então, esses sensores eles têm uma tabela, tá? À medida que a temperatura ambiente aumenta, os valores tendem a diminuir de resistividade, tá? E se a temperatura diminuir, esses valores de resistividade tendem a aumentar. Então isso vai depender muito do sensor que você está trabalhando aí. Tá? Mas tem uma tabela que dá para você ter uma referência, tá ok? Então, pessoal, tem que dar próximo do valor conforme a tabela. Então, se por acaso estiver totalmente fora, por exemplo, um sensor aberto, ele não passa corrente nenhuma. Então, você vai fazer a medição, praticamente vai dar zero. E se ele estiver fechado em curto, então o que vai acontecer? Ele vai dar uma resistividade muito alta. Por exemplo, é 10 kΩ, de repente dá 500, dá 100, dá 200. Então, ou seja, está muito alto. Então, é como se estivesse em curto. Ele não vai funcionar. Então, pessoal, é isso. Se por acaso você tiver o erro, o sensor de temperatura, é só remover esse sensor e comprar um outro e conectar na placa. O problema é para estar resolvido. Eu espero que tenha te ajudado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal e eu aguardo você para o próximo vídeo. Até mais!